Olá, a presente aula tratará do átomo hidrogenoide. É uma situação muito importante no conhecimento da estrutura eletrônica dos átomos e que é, de forma exata, a única solução conhecida à equação de Schrödinger não relativística. Tá? Então, se você considerar um átomo cujo número atômico é Z, mas você desprover esse átomo de todos os seus elétrons, exceto um, você terá um átomo similar ao hidrogênio. Né? Então, em primeira aproximação, em que você despreza efeitos relativísticos, spin, interação do spin-órbita, e você considera então uma teoria não relativística, em que só a interação de Coulomb é considerada, você vai ter esse hamiltoniano aqui. Note o seguinte, tá? A massa do íon, ela é muito maior, você vai ter lá Z prótons e mais os nêutrons aqui, então o número de massa seria A, né, onde esse A aqui corresponde a Z mais o número de nêutrons. Essa massa atômica ela é muito maior do que a massa do elétron que vai orbitar esse cara. Então, essencialmente, você poderia considerar como centro do seu sistema de coordenadas o núcleo e o elétron orbitando esse núcleo. Você, claro, também pode calcular uma quantidade chamada massa reduzida, mas essa massa ela é aproximadamente a massa eletrônica. Essencialmente, então, o hamiltoniano vai ser dado pela energia cinética e pela energia de interação coulombiana, que nesse caso é atrativa, já que o núcleo é positivamente carregado, e você tem um elétron orbitando esse núcleo positivamente carregado. Então, a energia potencial coulombiana vale a carga do núcleo, que é Z vezes a carga eletrônica, vezes a carga do elétron, que é menos E, por isso negativo, e é isso que indica que a interação é atrativa. Então, ZE quadrado sobre 4πε0R. Se você tiver o número atômico exatamente igual a 1, você teria o hidrogênio. Se você colocar Z igual a 2, você tem o hélio desprovido de um elétron, ou seja, ionizado, de tal maneira a ter uma carga positiva. Z igual a 3 seria o lítio com duas cargas positivas. Né? Z igual a 3 te daria o lítio com 2 mais aqui, e assim sucessivamente. Tá? Então, esse é um problema bem simples de ser resolvido. Foi resolvido originalmente para o hidrogênio, mas qualquer estrutura dessas vai reproduzir mais ou menos os chamados orbitais atômicos. É interessante notar que E quadrado sobre 4πε0, se você dividir isso aqui por H cortado C, onde C é a velocidade da luz, isso aqui te dá uma quantidade chamada constante de estrutura fina, a constante alfa da teoria eletrodinâmica quântica. Essa constante ela vale aproximadamente 1 sobre 137 e é ela mais ou menos que parametriza o valor da interação eletromagnética. Você note que se você colocar um H cortado C multiplicando e dividindo aqui, você teria exatamente alguma coisa proporcional à constante de estrutura fina aqui na interação coulombiana. Bom, dito isso, como é que a gente resolve essa equação? Então, o nosso problema... outra coisa, os níveis de energia do núcleo atômico, eles são... todas as energias são medidas a partir do nível de energia do núcleo atômico. Isso aí chama-se... Tem uma aproximação que chama-se aproximação de Born-Oppenheimer, onde você particiona a função de ondas do átomo na forma função de ondas do elétron, nesse caso um único elétron, produto tensorial com a função de ondas do núcleo. Então tem um único elétron, esse produto aqui, de tal maneira que o hamiltoniano ele é sempre dado por um hamiltoniano eletrônico, então esse aqui seria o hamiltoniano eletrônico, mais o hamiltoniano do núcleo, é onde tem todas as interações internas lá. Né? Claro que eu estou colocando a interação, essa aqui seria uma energia de interação elétron-núcleo, ela estaria contida aqui dentro. Então, aqui é o termo cinético dos elétrons. Mais a energia coulombiana.
elétron-núcleo, né? Então, elétron-núcleo tem uma energia de atração coulombiana associada. E a energia do sistema, ela seria medida, né, para os elétrons como a energia total, corresponde ao alto valor desse cara, menos a energia associada aos núcleos. E os núcleos você vai ter lá dentro, claro, energia cinética, energia de movimento, que é pequena, porque veja só, se você considerar o núcleo todo como o momento P quadrado do núcleo, dividido por 2 vezes massa do núcleo, esse número aqui é um número pequeno, já que a massa nuclear ela é no mínimo 1.800 vezes maior que esse mzinho que aparece aqui. Então, essa energia cinética do núcleo vibrando, eventualmente pequena. E, claro, você teria mais as energias potenciais nucleares entre prótons, nêutrons, que tem a ver com a energia nuclear forte, né? A interação nuclear forte. Mas, basicamente, como você mede as energias tendo como, vamos chamar assim, uma referência essa energia total, menos a energia do núcleo, você está interessado então na energia dos elétrons orbitando esse núcleo. Então, basicamente, você tem uma aproximação chamada aproximação de Born-Oppenheimer. Quem tiver maior interesse pode consultar essa literatura aqui. O nosso interesse é resolver este problema aqui. Então, vamos para ele. Bom, essencialmente, o que nós vamos fazer? O termo P quadrado, vejam só, o operador de momento linear, eu posso escrever ele da seguinte forma. Eu posso escrever ele como uma componente radial, na direção radial, já que esse problema é um problema com simetria esférica. Então, a simetria do problema, qual é? Simetria esférica. Eu tenho o núcleo na origem do sistema de coordenadas. Aqui tem uma carga positiva mais z vezes z. E eu tenho um elétron a uma distância r, um certo ângulo θ, um certo azimuth φ. Então, num r θ φ, eu tenho o elétron. Esse aqui seria o elétron. Isso aqui, claro, pensando classicamente. Então, essa simetria esférica me permite escrever o vetor momento linear na forma seguinte. É o P na direção radial, seria a componente radial do momento, mais R vetorial com o momento angular orbital dividido por R quadrado. Se alguém tiver curiosidade de fazer essa demonstração, você pode partir da seguinte propriedade, né? Você faz esse cálculo aqui, R vetorial P. E claro que esse aqui não é vetor unitário, então para você ter vetores unitários aqui você teria que dividir pelo R quadrado. Você vai ter isso aqui como 1 sobre R quadrado, aquela famosa propriedade, e esse cara aqui é o momento angular, portanto, mas se eu escrever isso aqui com a famosa propriedade do produto vetorial triplo A vetorial B vetorial C, isso aqui dá A ponto C na direção de B, ou vezes o vetor B, menos 1 sobre R quadrado, que já estava aqui, A ponto B, que é R ponto R, que dá o Rzinho quadrado, vezes o vetor C, que é o P. Tá? Então, veja só, eu posso simplesmente escrever, isolar o P na forma P igual ao componente radial, já que essa aqui é a projeção do vetor P na direção radial, P na direção radial, mais R vetorial P sobre R quadrado. É isso que nós teríamos. Ou, melhor dizendo, R vetorial L sobre R quadrado. Então, essa é a quantidade de interesse. E a outra coisa que você pode demonstrar aqui, se tiver interesse, é que P quadrado é o operador P produto escalar com ele mesmo. Isso aqui, já que essas duas quantidades são ortogonais entre si, vão produzir a componente radial, só tem derivadas radiais, aqui ao quadrado, mais o vetor momento angular ao quadrado dividido por Rzinho à quarta potência, né? Ou ao quadrado, melhor dizendo, porque esse vetor R com R quadrado fica ainda um fator de 1 sobre R aqui. Então seria sobre R
quadrado. Então eu posso expandir esse operador aqui, lembrando, né, que isso aqui é menos h cortado quadrado nabla 2. Esse operador aqui, eu posso escrever isso aqui na forma de um operador que só tem derivadas radiais e um operador que é dependente do operador momento angular, né? Então, basicamente, a nossa equação de Schrödinger ela é a seguinte. Ela é dada por o operador radial ao quadrado, dividido por 2 vezes massa. Isso aqui entra com derivadas espaciais na direção radial, mais o operador momento angular, isso aqui vira um operador na mecânica quântica, dividido por 2mr quadrado. Então, esse aqui é o termo do p quadrado sobre 2m na mecânica quântica. E isso tudo aqui menos z e quadrado sobre 4π epsilon 0 r. Veja que a interação coulombiana só depende da distância entre o elétron e o núcleo. Operando sobre uma função de ondas que depende de r θφ. E isso aqui é igual ao alto valor de energia vezes a função de ondas que depende de r θφ. Então, essa aqui é a equação que eu tenho que resolver efetivamente para um átomo hidrogenoide em coordenadas esféricas. Esse cara pode ser expresso perfeitamente ou todas as derivadas podem ser expressas perfeitamente em coordenadas esféricas. Então, aqui é natural que, como a gente não tem tanto tempo para discutir em detalhes, é natural que você tenha maneiras de trabalhar a parte do momento angular. Então, esse cara aqui, que é um operador, é o vetor L, é o operador de momento angular, operador de posição vetorial, operador de momento. Esse cara, ele é denominado momento angular orbital. Na mecânica quântica, ele é um operador diferencial. Só que ele tem autofunções associadas, tá? De tal maneira que se você operar esse cara sobre uma quantidade chamada de harmônicas esféricas, que dependem de θφ, você vai ter o alto valor correspondente, que é h cortado quadrado L vezes L mais 1, tá? Vezes a própria função YLM de θφ. Essas funções aqui, elas aparecem em problemas eletromagnéticos, em problemas outros de propagação de ondas, onde você requer o seguinte, olha, ela tem que ser periódica em φ, porque se você sair de um ponto e voltar para ele mesmo, o valor da função associado tem que ser o mesmo, tá? Corresponderia a você dizer o seguinte, olha, pegar o elétron nesse ponto, se você dá uma volta completa no espaço, o zero tem que ser identificado com o 2π. Caso contrário, você teria uma descontinuidade na função de ondas. E isso não é desejado. Tá? E aí você vai ter também certas condições sobre a variável θ, de tal maneira que essas funções aqui, denominadas de harmônicas esféricas, elas são, na verdade, autofunções do L quadrado, desculpa. L quadrado, aplicando sobre uma dessas funções, te dá isso aqui. Claro que o operador na direção de Z, o LZ operando sobre o LM de θφ, também te dá uma equação de alto valor e alto vetor, só que aí você tem o número quântico mzinho, não confundir com a massa do elétron aqui, tá? Vezes a própria função YLM de θφ. Essas funções, elas são chamadas de harmônicas esféricas. E elas cumprem com as condições de periodicidade requeridas para a YLM de θφ. Ou seja, se você pegar a função de ondas e tiver que identificar um ponto φ igual a zero com o ponto φ igual a 2π, você vai ter como solução essas funções aqui. Tá? É natural que o L aqui ele tenha que ser inteiro, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. O que na notação típica da química, por exemplo, o zero corresponde à orbital S,
o 1 corresponde ao orbital P, o 2 corresponde ao D, o 3 corresponde ao F, se você for adiante, o 4 corresponde a G, e assim vai. Tá? Normalmente vai até o G. Mas você pode ter isso aqui indo desde 0 até eventualmente infinito, não tem problema algum. Tá? E o M é um número quântico que, para um harmônico esférico qualquer que você tenha definido aqui, ele só pode variar de 1 em 1 entre menos L, entre mais L e menos L. Tá? Variando de 1 em 1. Ou seja, por exemplo, se você escolher o L igual a 2, o M vai valer menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Ou seja, tem 5 funções distintas associadas quando você coloca L igual a 2. Ao passo que se você coloca o L igual a 0, o M só pode ser 0. Né? Então, exemplo, L igual a 0, M só pode ser 0. L igual a 1, o M pode ser menos 1, 0 e 1. Tá? Então, esses caras que resolvem o operador de momento angular ao quadrado, que aparece na equação, essas funções que designam o tipo de orbital são chamadas de funções esféricas harmônicas ou harmônicas esféricas. Essas YLM aqui, que satisfazem as condições de contorno do espaço, periodicidade principalmente, são chamadas de funções harmônicas esféricas. Existe toda uma matemática associada a essas funções, tá? Elas têm vários critérios de ortonormalidade, mas se você fosse escrever isso aqui, olha, você poderia escrever o seguinte, olha, associado ao YLM de θφ, isso aqui corresponderia à projeção sobre os ângulos θφ, sobre a base de ângulos θφ, do vetor no espaço de Hilbert LM. Se você escrever isso aqui, você pode simplesmente ter relações de ortogonalidade, completeza e tudo mais que envolvem funções no espaço de Hilbert. Mas de tal maneira que se você pegar a projeção de um L' e um M' qualquer com um LM, isso aqui vai te dar, a parte a normalização, isso aqui vai te dar, vai ser proporcional a delta de L, L', delta de M, M'. Elas são ortogonais entre si, com a devida definição de ortogonalidade. Então, se a gente voltar lá para a equação de Schrödinger do átomo hidrogenoide, o que a gente tem? A gente tem uma quantidade que é um operador diferencial radial, dividido por 2 vezes massa, mais o operador momento angular ao quadrado, dividido por 2mr quadrado, menos o termo de energia coulombiana, operando sobre uma função psi dr θφ igual a energia vezes psi dr θφ. Só que como eu conheço autofunções deste operador aqui, e isso pode ser feito para qualquer equação diferencial, isso me sugere um método de solução que é o de separação de variáveis. Então, esse cara aqui, ó, ele é um operador, só opera em Rzinho. E esse cara daqui, ó, ele só opera em θφ. O L quadrado só opera em θφ. E o PR ao quadrado só opera em R. Tá? O PR quadrado, ele é proporcional ao operador derivada segunda. Tá? Tem alguns detalhes aqui. Se não me engano, é derivada segunda mais 2 sobre R derivada primeira. Eu acho que é isso aqui. Mas dê uma conferida, tá? Esse operador derivada segunda seria derivada segunda em R mais 2 sobre R derivada em R. É esse cara aqui. Ao quadrado, né? Melhor dizendo, ao quadrado. Então, é isso aqui, ó. Então, ele só opera em R, esse operador. De tal maneira que a separação de variáveis, ela me sugere escrever psi dr θφ
igual um polinômio que eu não conheço ainda, que só depende de R, vezes as funções que eu já sei que satisfazem essa parte do operador diferencial, que é o único que contém derivadas em θφ. Então é adequado, operando sobre psi, colocar na expansão em uma separação de variáveis autofunções desse operador. Então, Lm de θφ, ou seja, eu uso as harmônicas esféricas. É claro que a gente está omitindo a variável spin, né? Claro que essa função aqui, se ela tiver spin, preciso multiplicar ainda por um spinor de Pauli, tá? Mas isso aqui é só a parte orbital, vamos chamar assim. Pois bem, então quando o L quadrado operar sobre a função psi, ele vai passar direto por esse cara, porque ele só tem derivadas em θφ, e ele vai operar sobre esta função, produzindo o alto valor correspondente, h cortado quadrado, L mais 1, só depende do número quântico principal, orbital, melhor dizendo, Lzinho, que é um número inteiro, que pode ser 0, ou 1, ou 2, ou qualquer coisa que seja. E aí repete a função harmônica esférica, portanto, repete toda a própria função psi. Então, se nós fizermos esta separação de variáveis bem aqui, ó, vejam só, o nosso resultado vai ser uma equação em que esse PR aqui só opera nesse polinômio, então eu vou ter PR quadrado sobre 2m operando no polinômio de R. Aqui, quando eu operar com L quadrado, eu vou ter esse fator H cortado quadrado L mais 1 sobre 2mr quadrado vezes o polinômio. E veja que aí eu posso eliminar da minha equação y, dividir toda a equação por ylm de θφ, porque aqui, ó, esse cara só opera aqui, vezes ylm de θφ. Esse cara vezes a função produz o quê? Esse número vezes a função, que se eu escrever assim, tem um ylm de θ, posso eliminar. Isso aqui é uma função multiplicando outra, então, novamente, esse y pode ser evidenciado. E do outro lado tem uma constante, que é o alto valor que eu quero descobrir, vezes esse produto, também posso eliminar esse cara. Então, eu vou ter isso aqui, menos ze quadrado sobre 4π epsilon 0 p, polinômio que depende de R, aqui dividido por R, igual a energia vezes o polinômio que depende de R. Agora notem o seguinte, tá? Esse polinômio ele vai depender do valor de L, porque a equação diferencial se modifica a depender do termo em L. E esse termo aqui, vejam só, ele atua contra o termo atrativo de Coulomb. Esse aqui é um termo atrativo, enquanto esse aqui é um termo repulsivo. E ele é de tal maneira que é interpretado como sendo uma força, entre aspas, dá origem a uma força centrífuga. Porque note que quanto maior é o L, mais combinado, claro que com a energia potencial coulombiana, que é atrativa, mais a tendência é você reduzir a energia de interação. Então é melhor ficar em distâncias maiores, já que esse cara depende de R quadrado inversamente aqui, né? Então ele cai mais rapidamente com R do que esse. Mas de qualquer maneira ele é um termo repulsivo, que dá origem a esse nome, interação centrífuga ou potencial centrífugo. É melhor colocar aqui potencial centrífugo. Tá? Ele tem essa ideia de ser repulsivo aqui. Então nós podemos escrever essa equação aqui simplesmente como sendo uma equação diferencial em R. Lembrando que esse cara aqui são derivadas segundas em R. Tá? Então p quadrado sobre 2m mais h cortado ao quadrado L mais 1. Veja que se o L é igual a zero, isso aqui não opera. Então, para os orbitais do tipo S, esse cara não está presente, mas para qualquer
orbital P, D, F e assim vai, qualquer outro dos orbitais, isso aqui está presente. Menos o termo atrativo aqui, né, que é dado pela energia atrativa coulombiana entre o núcleo e o elétron, P. O P, por analogia com o poço de potencial em uma dimensão, veja, eu vou ter um número quântico principal, que é quando eu resolver a equação para R. Eu vou ter N's números inteiros, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Mas vai depender também do L. L de R igual energia, que aí para cada NL vai ter um valor, vezes P, NL de R. Essas funções aqui, elas são bem conhecidas também, são polinômios bem conhecidos, mas de tal maneira, então, que as soluções psi, elas vão depender de NLM, por causa das harmônicas esféricas, o spin, que é o spinor que eu vou colocar multiplicando lá, que depende de R θ φ, de tal maneira que isso aqui vai ser o quê? Um polinômio radial, vezes uma harmônica esférica, e vezes um spinor de Pauli, né? Posso dizer que isso aqui é o up ou down, né? Spin up ou spin down para um elétron. Então, spin é um número quântico que só pode ser up ou down, ou mais um ou menos um, ou mais meio ou menos meio, depende da convenção que você queira usar. O N, se você resolver essa equação aqui, nós não vamos entrar em detalhes de como resolver, existem os métodos expansões em séries e tudo mais, em séries de potências, e você chega nesses polinômios, tá? É de tal maneira que o N ele vai variar de 1 até infinito, mas uma vez escolhido o N, o L só pode variar desde 0, de 1 em 1, até N menos 1. Então, por exemplo, a solução mais baixa, que corresponde a N igual a 1, só pode ter o L igual a 0, ou seja, a orbital 1s. Se você pegar L igual a o N igual a 2, camada 2, você pode ter 2 com L igual a 0 e 2 com L igual a 1, ou seja, 2S e 2P. Né? Se você pegar o N igual a 3, você pode pegar 0, 1 e 2, ou seja, que dá SPB. Né? O M é aquela história, ele vai variar de menos L até L, menos L mais 1, menos L mais 2 pontinhos, vai passar por 0 pontinhos, L menos 1 até L. Por isso que com L igual a 0 só tem 0. Com L igual a 1 vai de menos 1 até mais 1. Com L igual a 2 vai de menos 2 até mais 2, sempre pulando de 1 em 1. E o spin é aquela história, né? Vai variar sendo up ou down. Nesta primeira aproximação aqui, quando você resolve essa equação, esses polinômios aqui, em R, esses polinômios, eles implicarão uma condição sobre este alto valor aqui, de tal maneira que, em primeiríssima aproximação, pouco dependem de L, mas vão ter correções de L. Note que a energia potencial depende do inverso de R quadrado, esse termo centrífuga, enquanto o termo coulombiano depende do inverso da distância. Então, o potencial de Coulomb vai mais longe, significa que ele é mais importante, né? Então, essencialmente, você vai ter esses, em primeira aproximação mais baixa, a energia só depende de N. É aproximadamente E de N, que é dado tipicamente por uma constante, E0 sobre N quadrado. Mas aí depois você vai ter mais correções que dependem de L, já está aqui na equação, então rigorosamente se você resolver o problema todo, já vai depender de L, mas se você colocar termos relativísticos aqui, você vai ter uma coisa chamada interação spin-órbita, você vai ter outras coisas que dependem do spin, então vai depender do número quântico magnético, o M é chamado assim número quântico magnético, e vai depender do spin também, eventualmente. Né? Interação spin-órbita vai entrar aqui, é uma correção relativística, mas que muitas vezes é relevante, spin-órbita.
para átomos que têm muitos elétrons, essa interação vai definir essencialmente como preencher os orbitais, uma vez que você tem o princípio de exclusão de Pauli e as regras de Hund, que são regras, as regras de Hund são regras mais ou menos empíricas, mas que dá para justificar com minimização de energia. Então, o elétron sempre, você pode colocar um único elétron em cada orbital, considerando o spin, né? Ou seja, você tem um elétron para o orbital 1, 0, 0 e up, um elétron para o orbital 1, 0, 0 e down. E aí depois você vai para a próxima camada. E aí tem certas regras de como preencher as caixinhas. Creio que todo mundo lembra daquele preenchimento das caixinhas em química, né? Orbital P, você poderia colocar, e tem 2 elétrons, então você coloca um elétron aqui e outro elétron aqui, digamos. Seria o -1, o 0 e o +1. Você vai preencher assim porque essa interação entre o spin up e a projeção do momento magnético M-1 vai te dar uma minimização de energia, né? E aí eu não posso colocar mais nenhum elétron up aqui, é melhor colocar up com 0 aqui, com momento magnético M igual a 0, do que colocar ele down aqui. É energeticamente favorável essa configuração. Claro que num sólido as coisas podem mudar, numa molécula também podem mudar, mas isso aqui tem a ver com regras de Hund para descobrir essa quantidade aqui. Eu vou até deixar aqui esse termo, regras de Hund, vem essencialmente da mecânica quântica. Bom, eu pretendo mostrar mais ou menos os orbitais aqui, mas antes eu só destaco o seguinte. Esse cara aqui, ó, esse polinômio, ele indica essencialmente a distância. Esse cara regula a distância do núcleo. Distância média, vamos chamar assim, do núcleo. Ele é o principal responsável por dizer se o elétron está mais perto ou mais longe. Quanto maior o N, mais longe. Quanto maior o L, em princípio também. Tá? Ao passo que essa função aqui, ó, as funções esféricas harmônicas, elas regulam principalmente a forma do orbital. O formato do orbital. Se ele é um orbital S, se ele é um orbital P, se ele é um orbital D, se ele é um orbital F. Quem controla isso são as esféricas harmônicas. Então você tem um produto aqui, o módulo ao quadrado é um produto de uma quantidade que regula o valor médio radial, né, de distância a partir do núcleo. Então você pode ter o raio médio do orbital. Claro que isso aqui é uma função de ondas, então você não pode dizer que o elétron está naquela localização, mas é o raio onde está a maior probabilidade, o raio médio. Tá? Tem uma variância sobre isso aí, e o orbital é infinitamente extenso a princípio. Tá? Mas ele, claro, cai exponencialmente. Essas funções aqui, elas de alguma maneira são e elevado a menos r sobre um r0 lá, e aqui, é claro, tem uma outra função radial multiplicando, mas tem esse comportamento exponencial. Então, claro que esse R0 aqui pode depender de NL, vamos dizer assim, é uma constante ali. Então, ele decai exponencialmente, mas ele se estende pelo espaço. Você tem um raio médio, que você pode calcular, e esse cara, quanto maior o N, maior é o raio médio, mais distante do núcleo, na média. Então, e esse outro aqui regula o formato do orbital, se o orbital é do tipo S, se o orbital é do tipo P, se o orbital é do tipo D, e assim sucessivamente. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem alguns orbitais típicos, tá? Eu vou fazer vou colocar a apresentação aqui, vamos ver se funciona. Essa apresentação, ela vai essencialmente, vou colocar aqui em modo tela cheia, ela vai mostrar aqui o formato dos orbitais. Então, aqui está explicado mais ou menos, né? P, N, L, D, R são polinômios radiais. Esses polinômios têm o nome de funções de Laguerre. Os YLM, eu usei uma notação com Mzinho em cima, mas tanto faz, é comum você colocar o M do lado do L ou em cima.
são os chamados harmônicos esféricos, ou as funções harmônicas esféricas. Como mencionado aqui, são autoestados do operador momento angular, que é um spinor de Pauli, que indica qual é o estado de spin, e é o que nós já comentamos, né? A forma do orbital é definida pela harmônica esférica e a distância é definida pelo polinômio de Laguerre. Alguns harmônicos esféricos estão aí, ó. Vejam só, o Y00 é o orbital do tipo S. Ele é uma constante, ou seja, ele é esfericamente simétrico. Já o Y10 de θφ é um dos orbitais do tipo P que é dado por a menos de uma constante por um cosseno de θ. Já os Y mais 1 e menos 1, com também orbital do tipo P, correspondem a um seno de θ. Isso aí, em módulo ao quadrado, essa função que dá na equação que aparece com o número 23 aí, seria tipo donut, a rosquinha, e aonde o elétron está girando ali no plano XY, de tal maneira que se ele girar no sentido horário, você tem o sinal menos, se ele girar no sentido anti-horário, você tem o sinal mais, ou vice-versa. Aí você pode usar a regra da mão direita para descobrir aí. Bom, depende de onde você esteja olhando também para dizer o que é anti-horário ou horário, mas essencialmente se está girando num sentido, regra da mão direita ali, que de tal maneira que aponte para cima no eixo Z é o mais, e se tiver orbitando no sentido contrário, na média, seria o menos. Né? Então, vejam só, aqui tem o formato desses orbitais atômicos, ou seja, é o formato dos orbitais do tipo S, correspondem a uma esfera, são esfericamente simétricos. O orbital do tipo PZ seria esse cara daqui. Orbital do tipo P+ e P- tem a mesma forma, só que num caso o elétron gira assim e no outro caso o elétron gira no sentido contrário. É possível fazer combinações lineares desses dois aqui, ó, desse o mais e o menos, de tal maneira a obter os orbitais do tipo Px e Py. Se você combinar a soma y1 mais com o y1 menos, ou seja, y1 mais y1 menos, você tem um orbital chamado Px. Se você fizer a subtração dos dois, você tem um orbital do tipo Py. Na prática, o Px depende do cosseno de φ, ou seja, a parte real disso aqui, e o Py depende do seno, ou seja, a parte imaginária desta quantidade aqui. E aí você vai para frente, né? Você vai ter os orbitais D, são esses caras aqui. Também dá para fazer combinações lineares de tal maneira a obter o DZ, o DXY e assim vai. Tem outras nomenclaturas aí. Orbitais F que estão aqui, normalmente para por aí, né? Esses são os principais orbitais que tem para a descrição do átomo. Então, na essência, é isso aí que a gente tem para um átomo, e a partir desses, nós podemos essencialmente fazer, voltando aqui, nós podemos fazer agora cálculos para determinar uma molécula. Né? Essa seria a ideia quando eu quero calcular uma molécula, por exemplo. Né? O que a gente vai fazer? Do átomo para a molécula agora. Eu posso usar orbitais atômicos. Digamos que eu quisesse fazer o cálculo de uma molécula de hidrogênio. Como é que eu faria? Eu pegaria, digamos que são importantes somente os orbitais 1s, os orbitais 2 estão muito mais altos energeticamente, mas eu poderia considerar assim, ó, orbital 1s do hidrogênio 1, do átomo A, vou chamar assim, orbital 1s do átomo B, orbital 2s do átomo A, orbital 2s do átomo B, e vou fazer combinações lineares entre esses caras aqui. Então, se, por exemplo, eu pegar 1, 2, 3, 4 funções, esquece o spin, eu teria 4 novas funções que seriam dadas por combinações lineares. E aí eu pegaria o hamiltoniano do sistema, que seria o quê? O termo cinético do elétron, considero também um único elétron ainda, mais a energia potencial
No caso, se fosse hidrogênio, seria um número atômico menos 1. Então, eu teria a atração do elétron pelo hidrogênio localizado na posição 1 e a atração pelo hidrogênio localizado na posição 2. E eu ainda teria um termo repulsivo entre os dois, teria uma energia cinética repulsiva entre os dois prótons, que eu tenho que levar em conta nesse cálculo, do tipo módulo de R1 menos R2. Eu teria algo assim, claro, o ε0 aqui. Esse aqui é a repulsão de um próton com o outro, esse aqui é a atração do elétron pelo hidrogênio colocado na posição 1, digamos que esse aqui é a posição 1, esse aqui é a posição 2. Digamos que eu tenho um sistema de coordenadas, é claro que é bom colocar eles ou simétricos ou um na origem, mas digamos esse aqui é o R1 vetor, esse aqui é o R2 vetor, e o elétron está aqui, ó, nesta posição R. Então aqui é o elétron, aqui é um próton, e aqui é o outro próton. E aí você vai ter energias cinéticas associadas, energia cinética associada a esse cara, porque as energias cinéticas desses são pequenas comparativamente. Eu vou ter uma posição de equilíbrio, etc. Mas eu poderia criar uma função psi, que é um somatório de coeficientes sobre novas funções alfa, que são dadas por combinações lineares. Por exemplo, eu poderia adotar a função 1 igual ao orbital 1s do átomo A, mais o orbital 1s do átomo B, dividido pela raiz de 2. Função 2, orbital 1s do átomo A, menos orbital 1s do átomo B, dividido pela raiz de 2. Exemplo, combinações lineares. Né? E aí eu vou ter os orbitais 2s e 2p, e assim vai. Mas, basicamente, então eu poderia montar a matriz do hamiltoniano adotando elementos de matrizes. Por exemplo, o elemento de matriz desse cara, do orbital alfaésimo com o orbital betaésimo, ou seja, 1, 1, 1, 2, 2, 1 e 2, 2. Se eu considerasse só esses dois orbitais aqui, ó, ou seja, eu quero saber o estado fundamental da molécula, não quero saber os estados acima, eu vou fazer uma primeira aproximação, o meu problema passa a ser um hamiltoniano 2 por 2, ou seja, eu vou ter o elemento 1, 1 aqui, o elemento 1, 2, o elemento 2, 1 e o elemento 2, 2. E aí eu não vou mais resolver uma equação diferencial, porque eu vou usar uma base completa já conhecida da solução do problema mais simples, que é o próprio átomo de hidrogênio. Eu vou propor então agora que a minha solução é a diagonalização desse hamiltoniano aqui, ó, que eu coloquei na forma de matriz. Mas implicitamente, para chegar a esse número aqui, eu tive que resolver uma equação diferencial que me deu o orbital do átomo 1, o orbital do átomo 2, o orbital 1s, no caso, os orbitais 2p, 2d, 3s, 3p, 3d e assim sucessivamente. E isso aqui, claro, quanto mais orbitais você colocar na sua aproximação, maior vai ficando esse hamiltoniano aqui. Né? E é claro, em princípio você pode usar uma base começando por orbitais que não necessariamente são ortogonais. Né? Dentro de um mesmo átomo, um S é ortogonal ao 2S, mas o 1S de A não necessariamente é ortogonal ao 2S de B, porque eles não estão centrados no mesmo ponto, etc. Você tem que deslocar os orbitais, mas essencialmente você vai fazer essa conta aí. Então eu deixo mais como um tópico a ser pensado, mas a essência agora, para formar a molécula, o que eu teria que fazer? Eu teria que diagonalizar um problema desse tipo aí, tá certo? Bom, no próximo momento a gente continua essa conversa aqui. Por enquanto era isso, pessoal.